E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E eu vim do mundo corporativo. Trabalhei 14 para 15 anos no mundo corporativo, empresas super bacanas, Citibank, Johnson, Danone, BTG Pactual, enfim. Você fazia o que lá? Eu comecei a carreira na parte mais de finanças em um banco, né, que é a tesouraria, negociação, que é uma coisa que eu faço até hoje, né? Então, adoro ação, na verdade, eu gosto de todo tipo de investimento. Então, ação, eu gosto de fundo imobiliário, gosto de moeda, gosto de criptomoeda, enfim, gosto de imóvel. Para mim, investimento é parte do meu DNA, assim, né? Então, e demanda muito do cérebro, querendo ou não, né? Você ter uma consciência ali no processo de investir. Então, é um processo absolutamente, quanto mais você se conhece, melhor você investe. Então, acho que talvez ali tenha sido a primeira semente que eu percebi quanto era importante o controle emocional, o controle, conhecimento de você, mais do que do mercado, da ação em específico, porque senão a gente acaba agindo de forma, né, às vezes até meio que animal, né? Você reage na hora errada, do jeito errado, enfim. Então esse foi o primeiro. Depois de finanças, né, eu fui para marketing, que foi a maior parte da minha carreira. Então, entrei para Johnson's e aí foi uma dinâmica de passar por quase todos é muito, porque a Johnson's tem muita marca, mas foi muitas marcas que eu passei por lá. Depois fui para Danone, BTG Pactual, empresas investidas, então foi mais para negócio, né, do que só o marketing. Então, eu acabei meio que fazendo uma carreira um pouco ampla, assim, né, e um crescimento super bacana, até que eu falei, putz, cara, sinto que falta alguma coisa, né? E eu acho que o grande estopim, para já chegar na pergunta principal do Brain Power, eu comecei a perceber que eu até tinha muito resultado, eu cresci muito rápido, né? Então, com menos de 29 anos, eu estava já respondendo para o CEO de uma empresa de 3 bilhões de faturamento. Eu fiz um crescimento que eu hoje olho para trás e super me orgulho, mas eu colocava muita intensidade, muita energia. Eu tirava a energia das outras áreas da vida para crescer profissionalmente. Então eu estava magrinho, eu não conseguia, sabe, ter tempo com a minha namorada, agora esposa. Eu estava sempre tirando de outras áreas para direcionar para lá. E aí eu via que outras pessoas não precisavam fazer isso. Elas faziam de um jeito muito mais leve, muito mais natural. Era uma dinâmica que você olhava, era fluido. E eu lá me esforçando, igual um louco, condenado, né? Eu sempre achei que esse era o normal, né? Esse de assim, café para dentro, dormir mal, dá pouca atenção para todo mundo. Isso que é a produtividade, né? De jeito nenhum. Depois eu percebi que não. Mas num primeiro momento, para mim, era isso. Essa era a percepção que eu tinha. Só que isso a gente vê, só um parênteses, você vê isso em qualquer área, né? Você vê o Usain Bolt, por exemplo, correndo, o cara corre com o pé nas costas, olhando para o lado, né? Se divertindo na dinâmica. Então, as pessoas de alta performance mesmo, elas têm o que hoje é o meu mantra, que é elas treinaram até tornar o desconfortável confortável. Então elas fazem o que para o outro é desconfortável, mas elas treinaram, ensinaram o cérebro a fazer com que aquilo fique natural e confortável. E eu não estava nisso. Eu olhava para o lado e eu via pessoas fazendo isso. Então eu padronizei. O cérebro ele é uma máquina de repetição de padrões, né? Então o cérebro vai padronizando. Padroniza coisa boa e coisa ruim. Preguiça, procrastinação, você intensifica isso também, né? E coisas boas como produtividade, enfim, depois a gente pode retomar esse assunto. Mas aí eu comecei a ver que eu estava padronizando as coisas que eu não queria. Então eu padronizei o quê? Estresse. As pessoas chegavam para falar comigo no trabalho, eu já reagia, né, de forma estressada, me fazia mal. E eu gosto muito de uma frase que é diferente, eu adapto a frase, que a frase é de Shakespeare. Ele diz: raiva é o veneno que nós tomamos para matar o outro, né? Para mim, eu adapto isso para estresse. O estresse é o veneno que nós tomamos querendo mudar a realidade, mudar o mundo, né? Então faz mal pra caramba o estresse. Então eu tinha padronizado isso, padronizei chegar em casa e ficar largado, morrendo no sofá, enfim. E eu olhei para isso e falei, cara, não é essa padronização me tornou uma pessoa de alta performance naquilo que eu não queria ser. É o famoso bem-sucedido na coisa errada. Aí eu me via nisso e via pessoas que conseguiam ser leves na coisa certa. E aí o que é o certo é para cada um, né? Não tem isso é o certo universalmente. Mas o que eu queria como certo, eu não conseguia fazer com leveza. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí foi a jornada que eu entrei para falar, cara, é no cérebro isso, né? Naturalmente o hábito se forma no cérebro, os padrões se formam no cérebro. E aí foi a minha jornada que eu comecei, fui atrás, buscar no mundo inteiro, Estados Unidos, Rússia, França, né, e me levou até o mestrado em neurociência e neuropsicologia, para de fato, né, por conta dessa paixão aí que foi se desenvolvendo cada vez mais do cérebro. Então, desde esse processo começar, eu não quis só aprender, eu me apaixonei tanto que eu queria compartilhar o aprendizado. Eu via tanto resultado em mim
que aí eu comecei a compartilhar com vídeos e, enfim, dividir isso nas redes sociais e foi ganhando corpo, né? Essas pessoas que hoje você fala de resultados, elas estavam tendo talvez os resultados que eu vinha tendo. E aí surgiu o Brain Power, que é isso, é a academia cerebral, né? É exatamente a dinâmica. Você treina para ganhar músculo, né, na academia. Por quê? Porque você faz, de repente, o supino, que para uma pessoa é difícil, fica mais fácil depois de você ganhar músculo, né? E o cérebro é a mesma dinâmica. O cérebro, ele é treinável, ele é absolutamente treinável para tudo, para o bem ou para o mal, né? O problema é que a gente não sabe e às vezes a gente deixa inconsciente o processo ruim, que a gente não quer. E aí vem muito mais preguiça, muito mais procrastinação, muito mais falta de foco, distração, enfim. Enfim, e esse é o Brain Power. Então eu ensino basicamente a dinâmica hoje do Brain Power, que é o projeto que eu lidero, é trazer esse conhecimento de forma absolutamente prática para que a pessoa consiga tornar natural aquilo que ela quer ser. Então, eu quero parar de comer doce. Tudo bem, para, né? Não é assim, eu preciso parar de comer doce, mas se eu quiser, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer para criar o hábito de ir na academia, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, esse conhecimento de como o cérebro funciona dá o que eu chamo de até um certo poder, né? É um poder próprio, é uma gestão de você mesmo. Esse é o Brain Power. A gente tem uma série de treinamentos aí, então desde esse início já foram mais de 18 mil alunos que a gente contou da última vez. Já deve ter mais nessa jornada. Legal, como um todo. Muito bom. Então, a gente, né, todo mundo tem a gente pode ter vários nós mesmos no futuro, né? Diversas versões diferentes de nós. Uhum. Cada uma, essa aqui, a minha versão perfeita, como é que é? Todo mundo sabe, né? Ou pelo menos deveria saber. Mas o difícil é como é que faz pra chegar lá, né? A gente sabe, as coisas que a gente precisa fazer, os hábitos que a gente tem que ter, o que a gente precisa mudar na gente. Mas o difícil é realmente conseguir mudar. Exato. E como que é esse processo? Como é que você enxerga isso? Primeiro que é bem isso mesmo que você falou, né? No momento em que, se você sabe os padrões de uma pessoa, então, por exemplo, a pessoa tem o padrão de ir todos os dias na academia, por exemplo, né? Você sabe que em 6 meses ela vai ter um outro corpo do que ela tem hoje. Então, quando você conhece os padrões cerebrais de um indivíduo, você sabe exatamente, é quase que eu consigo, né, prever o futuro, eu sei o que vai acontecer com ele. É muito mais forte do que o desejo dele. Eu desejo ser sarado. Poxa, você deseja o que você quiser. Mas o desejo, comparado aos padrões cerebrais, ele tem um peso muito inferior. E eu sempre digo isso, a gente não ascende para o patamar dos nossos desejos. Na verdade, a gente despenca para o patamar dos nossos padrões. Então, é meio que essa dinâmica. Se você quer chegar num resultado, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar é ter clareza de quais são os padrões que levam ao resultado, porque a gente pensa só no resultado final. Esse já é o primeiro ponto, né? A gente fala, poxa, eu quero ser, crescer profissionalmente, eu quero ficar rico, eu quero um corpo legal, aquelas metas de final de ano padrão, né, que todo mundo tem, crescer profissionalmente. Entendo, mas isso é muito abstrato. O cérebro não tem noção do que é crescer profissionalmente, e muitas vezes nem a pessoa. E é louco, porque a gente tem um apego muito maior às coisas negativas. Então o cérebro ele é assim, né? A gente sabe muito na ponta da língua o que a gente não quer. Então eu não quero esse chefe, eu não quero mais pegar o trânsito, eu não quero isso. A gente sabe direto, fala, o que você não quer? Que a pessoa começa, né, a fazer uma verborragia gigantesca. Tá bom, agora como é que você gostaria que fosse? Peraí, agora eu preciso pensar. Né? Então, a pessoa sabe aonde ela quer chegar de um jeito que é confuso para o cérebro, que o cérebro não entende, crescer profissionalmente, mas que raio que é isso? Né? Especialmente, né, do ponto de vista evolutivo, o nosso cérebro não entende esse tipo de dinâmica. E aí ela não consegue decompor de um jeito que fique claro para o cérebro. Então, ela não consegue nem olhar no dia a dia dela se ela está aderente ao que ela quer ou não. Porque ela fala, eu quero crescer profissionalmente, mas eu deixo o meu cérebro solto, porque ele não tem direcionamento. Então, ele fica solto. E o que o cérebro solto faz? Recompensa imediata sempre. Sempre vai ser mais gostoso um Netflix do que uma academia, sempre vai ser mais gostoso ir mais cedo embora do que ficar lá e fazer alguma coisa no trabalho. Então, o cérebro, ele vive o mundo do desejo, né? Ele se encanta pelo desejo, a gente se motiva. Poxa, fiquei absolutamente motivado com o desejo, porque a motivação ela é isso, é uma antecipação de um prazer futuro, né? O cérebro sente, a dopamina libera, aí você fala, uou, e tal. Esse desejo está ali. Só que ele não necessariamente tem clareza de para onde ir. Então você pega, um sabonete faz pressão, para onde ele vai? Para qualquer lado, né? Mas ele não sabe, você gera uma força, mas não tem esse direcionamento. Então esse é o primeiro ponto. É aquele dia que chega à noite e você fala, amanhã eu vou mudar, e aí você começa a imaginar, e realmente você sente uma sensação muito boa, né? Total. Só que no dia seguinte você não muda.
Total, total. E o cérebro, ele é isso, assim, ele se encanta muito fácil com as coisas, né? Você vê um corpo legal, você fala, agora eu vou me inscrever na academia. O cara vai lá e se inscreve na academia e paga a academia, mas não vai, né? Eu compro o livro, cara, o que tem de gente, aluno meu, que fala, não, agora, André, eu vou começar a ler livro. E compra um monte de livro. Cara, o que ele lê? Ele lê provavelmente a capa, né? E eu até brinco com a galera, falo assim, eu vou criar uma nova empresa. Ó, você que está aí no podcast, estou lançando agora Brain Power Livros. E é uma empresa, olha, se liga só a promessa. Vai economizar o valor de um livro para você, vai beneficiar a natureza, você automaticamente não vai ter tanto prejuízo, tanto papel sendo gasto, e simplesmente vai te deixar mais tranquilo, você vai cumprir o papel que você já tem hoje com os livros. Eu vendo só capas de livros, porque as pessoas compram e leem a capa e guardam. Então, poxa, gasta menos, vai ter a mesma capa, menos prejuízo para a natureza e o livro fica pela metade, tá bom? Eu ganho também, né? Porque no fundo é isso, a pessoa vê a capa, então o cérebro ele se instiga demais com as coisas, que é bom, né? Que é bom, desde que a gente consiga criar a sequência do que vem logo depois desse primeiro impulso. E que é bom esse impulso, mas realmente a sequência, os padrões, a gente tem que ter a lógica que vem depois do impulso. Porque o impulso é muito fácil, até uma vaca tem isso, né? Ah, veja a comida, ela vai lá e quer comer, enfim. Esse impulso é o lado animal, mas a gente é de se esperar que a gente vá um pouco além de uma vaca, né? A gente tem um lado um pouco mais racional. E essa estruturação lógica de o que de fato o cérebro precisa, como criar prazer no processo para tornar aderente, né, o nosso cérebro ao processo, isso é uma coisa que a gente nunca aprendeu na real. Né? E a gente acaba ficando meio que solto no mundo por conta disso.